São Paulo perde para o Cuiabá pela Série A e encerra sequência positiva. Tricolor encerra sequência de 14 jogos sem derrotas, enquanto o Cuiabá se afasta de vez da zona de rebaixamento. O São Paulo perdeu para o Cuiabá por 1-0 na noite desta quarta-feira 19 no Morumbi, em São Paulo, SP, pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Tricolor encerrou a sequência positiva de 14 jogos sem derrotas. O gol da partida saiu após o volante Luiz Gustavo afastar mal a bola, que sobrou para Eliel estufar as redes do goleiro Jandrei. Com a vitória, o Cuiabá pula para 13º lugar com 10 pontos conquistados. Enquanto isso, o São Paulo segue com 15, mas na 6ª colocação. Vale ressaltar que a tabela de classificação pode passar por alterações até o fim da rodada. O próximo compromisso do Tricolor será contra o Vasco no sábado 22, às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro, O Dourado recebe o Atlético Goianiense no mesmo dia, às 18h30, na Arena Pantanal. A transmissão da Rádio CBN para São Paulo x Cuiabá contará com Leonardo Daí na central da bola, reportagens de Guilherme Pradella, comentários de Rafael Prates e narração de Oscar Ulisses. O Tricolor começou a rodada na 6ª colocação com 15 pontos e busca se aproximar dos líderes da competição. Além disso, a equipe vem de 2 empates fora de casa contra o Internacional e Corinthians. O Cuiabá tenta se recuperar e se afastar da zona de rebaixamento. O Dourado vem de uma histórica goleada contra o Fortaleza por 5-0, que foi o suficiente para deixar a zona da degola. Atualmente, é o 14º colocado com 7 pontos. São Paulo domina a segunda etapa, mas sofre gol do Cuiabá no fim e sai derrotado. Em confronto do invicto desde a chegada com o novo treinador e da sensação de 11 gols marcados em 3 jogos, deu Dourado. O São Paulo recebeu o Cuiabá e após primeiro tempo fraco de ambos, o Tricolor foi superior nos 45 minutos finais e chegou perto do gol, mas tomou balde de água fria no fim e saiu derrotado pelo placar mínimo. Com o triunfo, o Dourado chega à 13ª posição com 10 pontos somados e se afasta momentaneamente da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Tricolor segue com 15 pontos e fica na 6ª colocação. Pressão cuiabana. A partida teve um início truncado com posse de bola dividida e ligeiro domínio tricolor. Aos 7 minutos, Caleri tabelou com Luciano e surgiu por trás da defesa cara a cara com Walter, mas parou no goleiro, em lance que já estava anulado por impedimento. A superioridade paulistana era muito remota e o Dourado, por sua vez, também assustou no confronto. 12 minutos mais tarde, aos 19, após saída errada de Arboleda, Max recebeu a bola fora da área e arriscou belo chute de primeira, mas a bola explodiu no travessão para o alívio são paulino. Mais perto do fim da primeira etapa, o Cuiabá passou a assustar o São Paulo. Quando o cronômetro marcava 38, Denilson recuperou a bola de galopo, avançou com certa tranquilidade e arriscou de fora da área, mas parou na boa defesa de Jandrei, que tocou para escanteio. Naquela altura, o clube mato-grossense passou a ser superior sobre os comandados de Zubeldia. Aos 41, em falta na direita da entrada da área, Max bateu forte no canto do goleiro e obrigou Jandrei a fazer boa defesa, dessa vez agarrando a bola. Balde de água fria ao tricolor. O São Paulo começou a segunda etapa com o mesmo problema dos 45 minutos iniciais. O meio-campo produzia pouco e se mostrava muito perdido. Aos 5 minutos quase deu Dourado. Jonathan Cafu recebeu pela direita, cortou para dentro e bateu colocado, mas tirou muito de Rafael e viu a bola sair pela linha de fundo. O clube mato-grossense estava fechado na defesa e os mandantes mostravam mais empenho na etapa complementar. Com 20 minutos no cronômetro, após cruzamento do lado direito, a bola sobrou fora da área para Wellington, que chutou cruzado e viu a bola passar rente à trave adversária. Aos 26 minutos, mais tricolor paulista em cima. Wellington recebeu pela esquerda, lançou na infiltração de Wellington Rato na linha de fundo e o meia tocou forte para dentro da área, onde Caleri apareceu sem marcação e chutou rasteiro, mas a bola saiu rente à trave. Os comandados de Zubeldia melhoraram e muito com as entradas de Luiz Gustavo, Lucas Moura e Rodrigo Nestor. 3 minutos mais tarde, Igor Vinícius cruzou do lado direito para a área e encontrou Caleri, que tentou de peixinho cruzado e viu a bola caminhar na frente do gol até se perder na linha de fundo. Com 36 veio o balde de água fria para os mandantes. Em saída rápida de jogo, Alain Pereira encontrou Pita em disparada na esquerda, que cortou para dentro e tocou para a área sem destino mas, no fim,
Eliel aproveitou a bola viva e chutou firme para abrir o placar e dar números finais ao confronto. Cuiabá surpreende, vence São Paulo e derruba a invencibilidade de Zubeldia. Com Lucas atuando só por 30 minutos, o São Paulo viveu uma noite de pouquíssima inspiração no Morumbis. Perdeu para o Cuiabá por 1-0 em jogo do Campeonato Brasileiro e viu a invencibilidade de Luiz Zubeldia ruir após 12 jogos. Eliel, já nos minutos finais do 2 graus tempo, cravou o gol que deu a primeira vitória dos mato-grossenses no estádio do Tricolor. Com o resultado, o clube paulista estacionou nos 15 pontos e deixou o G6. A equipe de Petit, por outro lado, subiu aos 10 pontos e se distanciou ainda mais do Z4. O São Paulo volta a jogar no sábado 22, quando encara Vasco fora de casa. No mesmo dia, o Cuiabá recebe o Atlético Goianiense, ambos os duelos são válidos pelo Brasileirão. 1 grau tempo foi de pouca inspiração por parte dos mandantes, que viram o adversário protagonizar as melhores chances. Max acertou a trave, Marlon e Matheus Alexandre erraram o alvo e Denilson obrigou Jandrei a trabalhar. Pelo lado do tricolor, os erros de passe dificultaram uma investida mais aguda. Classificação e jogos. Brasileirão. Na etapa final, o São Paulo até melhorou ao investir pelos lados, mas foi punido pela desatenção. Em um lançamento despretensioso da zaga, Pita ganhou de Arboleda e deu início ao gol de Eliel já na casa dos 36 minutos. O gol esfriou qualquer reação por parte dos donos da casa. Gols e destaques. Jandrei atrapalhado, Caleri impedido. O tricolor iniciou a partida diante de um rival que não se fechou. O Cuiabá apertou a saída de bola paulista e em uma delas, o goleiro Jandrei se atrapalhou e deu um passe bizarro que gerou escanteio dos visitantes. Os donos da casa se recuperaram quando Caleri tabelou com Luciano, e mesmo impedido forçou a defesa de Walter. Mato-grossenses melhoram e assustam. O elenco comandado interinamente pelo auxiliar Nuno Pereira passou a ganhar espaço e quase abriu o placar aos 20 minutos com Max, que aproveitou bobeada de Arboleda e carimbou o travessão do São Paulo. Pouco tempo depois, foi a vez de Marlon cabecear para fora e Matheus Alexandre errar o alvo. São Paulo abusa dos erros e toma blitz. Sem o motorzinho Lucas, a equipe de Luiz Zubeldia não conseguiu tomar conta do meio de campo e passou a exagerar nos passes errados. O cenário fez o Cuiabá gerar ainda mais perigo antes do intervalo. Primeiro com Jonathan Cafu, que recebeu de Max e demorou para chutar, e depois com Denilson, que bateu de longe e viu Jandrei fazer ótima defesa. Laterais avançam e criam perigo. O tricolor voltou para o 2 graus tempo mais ofensivo, com Igor Vinícius e Wellington avançando pelos lados e dobrando, com os pontas Wellington Rato e Michel Araújo. Foi pela esquerda, aliás, que surgiu uma das melhores chances dos mandantes, quando Caleri recebeu o lateral de Wellington e acionou Michel Araújo, que trouxe para o meio e finalizou a poucos centímetros da meta de Walter. Luiz Gustavo, Nestor e Lucas acionados. As escassas oportunidades em 15 minutos fizeram Zubeldia chamar 3 de seus meio-campistas habitualmente titulares ao gramado. Até então poupados, Luiz Gustavo, Nestor e Lucas entraram juntos e substituíram Galopo, Michel Araújo e Rato, respectivamente. Blitz paulista. O São Paulo passou a apertar um já recuado Cuiabá e rodando a bola de um lado para o outro, ficou perto de balançar as redes com Caleri. O atacante concluiu para fora um cruzamento de Nestor e pouco depois, quase alcançou um lançamento de Igor Vinícius. Em meio às tentativas, Luciano deu lugar ao jovem William Gomes, formado em Cotia e uma das maiores promessas da atual base do tricolor, e Ferreirinha. Eliel entra e decide. Os visitantes abriram o placar aos 36 minutos, quando Isidro Pita recebeu o lançamento do campo de defesa, invadiu a área e tocou para o meio. Fernando Sobral dividiu com Luiz Gustavo e viu a bola sobrar para Raylan, que acabou tocando sem querer para Eliel. O atacante, que havia acabado de entrar, fuzilou o gol de Jandrei e cravou 1-0. Desempenho individual dos jogadores do São Paulo diante do Cuiabá. Galopo. O volante argentino ganhou uma oportunidade como titular nesta quarta-feira, mas fez uma das piores partidas com a camisa do São Paulo, se não a pior, errando quase tudo que tentou ao longo do período em que esteve em campo. Galopo. O volante argentino ganhou uma oportunidade como titular nesta quarta-feira, mas fez uma das piores partidas com a camisa do São Paulo, se não a pior, errando quase tudo que tentou ao longo do período em que esteve em campo. Foto, Rubens Chiri e São Paulovski. Luciano. Novamente o camisa 10 teve uma atuação apagada atuando centralizado, sem qualquer influência na construção de jogo de sua equipe e facilmente marcado pela dupla de volantes do Cuiabá.
Luciano. Novamente o camisa 10 teve uma atuação apagada atuando centralizado, sem qualquer influência na construção de jogo de sua equipe e facilmente marcado pela dupla de volantes do Cuiabá. Foto, Rubens Chiri, São Paulo. Wellington Rato, recém-recuperado de lesão, o meia-atacante ganhou sua primeira oportunidade como titular sob o comando de Luiz Zubeldia, mas também cometeu muitas falhas, não conseguindo fazer cruzamentos precisos, a maioria deles sequer era acima do joelho dos defensores rivais, e tendo pouquíssimo impacto no jogo ofensivo do São Paulo. Wellington Rato, recém-recuperado de lesão, o meia-atacante ganhou sua primeira oportunidade como titular sob o comando de Luiz Zubeldia, mas também cometeu muitas falhas, não conseguindo fazer cruzamentos precisos, a maioria deles sequer era acima do joelho dos defensores rivais, e tendo pouquíssimo impacto no jogo ofensivo do São Paulo. Foto, com Dourado divulgação. Michel Araújo, outro atleta que também ganhou uma oportunidade como titular, substituindo Rodrigo Nestor, e não aproveitou. O uruguaio até conseguiu efetuar alguns dribles curtos, mas pecou na tomada de decisão no trecho final do campo, comprometendo a conclusão das jogadas. Michel Araújo, outro atleta que também ganhou uma oportunidade como titular, substituindo Rodrigo Nestor, e não aproveitou. O uruguaio até conseguiu efetuar alguns dribles curtos, mas pecou na tomada de decisão no trecho final do campo, comprometendo a conclusão das jogadas. Foto, Rubens Chiri, São Paulo. Igor Vinícius, o lateral direito, se apresentou bastante para o jogo, tentou atacar da forma que podia pelas beiradas, fazendo associações com Wellington Rato ou Galopo, mas foi vítima da inércia do ataque são paulino. Com volta à Argentina descartada, saiba-se Di Maria volta a interessar ao São Paulo. Meia-atacante recuou no desejo de acertar com o Rosário Central. Di Maria descartou o retorno à Argentina para a próxima temporada e recentemente chegou a ser cogitado pelo São Paulo. Contudo, o clube não deve se aproximar do jogador. O meia-atacante tinha o desejo claro de voltar ao Rosário Central, clube que o revelou. Porém, ameaças feitas por narcoterroristas argentinos à família do atleta fizeram com que ele repensasse a ideia. Mesmo com a indefinição, o tricolor descarta o nome no momento, segundo a apuração do lance. Em fevereiro, o presidente Júlio Casares não fechou as portas para a chegada de Di Maria no futuro, mas já tinha deixado claro que o São Paulo não fará grandes movimentações neste semestre. Não há nada previsto. O Lucas voltou neste ano. Muitos duvidavam. O Caleri, o Rafinha, o Arboleda, todos foram grandes contratações. Porque renovação de contrato é grande contratação. O Di Maria apareceu. Quem não gostaria de ter um jogador como ele? Mas não existe nada. Agora o futebol é dinâmico. Um dia é diferente do outro, declarou o mandatário na ocasião. Segundo publicação inicial da Jovem Pan, o São Paulo pensava em Di Maria para substituir James Rodrigues, que tinha permanência incerta. Porém, o colombiano se acertou com o tricolor e ficou para disputar a temporada de 2024. Agora, o meia-atacante argentino dá prioridade para uma renovação com o Benfica, seu atual clube, ou uma transferência ao futebol da Arábia Saudita.